Que tal a gente perceber uns exemplos práticos da voz da intuição e da voz do ego no nosso dia a dia? Vamos lá? Bem-vindo ao canal Infinitamente, e eu sou a Alessandra, e nesse espaço eu falo assuntos relacionados à nossa expansão, à nossa evolução espiritual. Os temas que são abordados aqui são, sim, sobre espiritualidade, lei da atração, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, enfim, todos esses assuntos, todos esses temas que fazem com que a gente tenha maestria, né? Com que a gente adquira a chave da nossa própria vida, a chave do conhecimento. Isso faz o quê? Faz com que a gente viva melhor nessa vida, nessa realidade 3D, tá bom? Então vamos lá para o tema de hoje, que é uma continuação do vídeo anterior. Quem assistiu vai lembrar que eu falei assim, no próximo vídeo eu quero falar só exemplos práticos que aconteceram comigo e que talvez não, eu espero que ajude, né, a todos a conseguir assim perceber, né, essa diferença, como ouvir a voz da intuição e a voz do ego. Só que assim, por que eu gosto de falar exemplos meus? Porque assim, eu penso, né, que você percebendo exemplos de pessoas que você convive ou que você assiste no YouTube, enfim, você consegue perceber que é mais fácil, né? Ah, se aconteceu com ele, se aconteceu com ela, pode acontecer comigo também. Então, é mais prático para a gente poder evoluir, na verdade. E a minha intenção desde o início, desde o primeiro vídeo, eu sempre falo, a minha intenção aqui é ensinar vocês e aprender com vocês, né? Então, a gente tá aqui para se ajudar. E por isso que eu peço para vocês comentarem, gente, é muito bom, sabe? Comentem se o vídeo fez sentido para vocês, se vocês estão nesse mesmo momento que eu, se não estão, ou se tem ideia de vídeos, enfim, assuntos que vocês queiram aprender, que vocês queiram que eu fale um pouquinho mais. Eu acho que é tão legal essa interação e, inclusive, quem não me segue lá no Instagram, de vez em quando eu faço umas lives lá e a gente conversa bastante sobre esses assuntos. Então, antes de começar de fato o tema, já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, quem ainda não é inscrito, e clicar lá no sininho para que você seja avisado sempre que tiver vídeo novo, tá bom? E toda terça e sexta tem vídeo novo nesse canal. Espero que vocês curtam, compartilhem com a família toda, com os amigos, porque a gente sempre sabe, né? Existem muitas pessoas aí que a gente convive e que ainda nunca ouviu falar sobre expansão de consciência. E a gente tá aqui para isso, tá bom? Então você vai estar ajudando essas pessoas também a ter o start, ter o despertar, tá bom? Então vamos lá. No outro vídeo, eu falei que o ego, ele é individualista, ele é repressor, ele é julgador, né? Tudo isso. Só que eu quero que vocês entendam que o ego é sim muito importante para nossa sobrevivência, tá? Não vamos também achar que, né? O ego, para que serve o ego? Então, por que Deus colocou essa mente racional na gente? Por que não? Nós somos, né? Lembra do corpo, mente, espírito, né? Nós somos esse trio aí, mas a gente precisa aprender a lidar com ele, né? E quando a gente nasce, a gente precisa sim do ego, porque é partindo dele que a gente percebe essa noção de individualização, de que eu sou eu, você é você, né? De que a gente precisa viver essa vida humana. A gente tá aqui para viver essa vida humana, então a gente precisa sim do ego. É quem nos aterra, digamos assim, né? Que nos mostra que nós somos seres humanos também, né? Nós não somos só esse corpo físico, mas nós estamos experienciando essa realidade física, então a gente precisa sim do ego. Mas ok, só para dar uma introdução aqui. Mas depois que nós percebemos que nós estamos nessa vida humana com o único propósito de evolução, olha só, presta atenção nisso. O único propósito de nós estarmos aqui nessa vida humana é evoluir nos 3 planos da realidade. Eu já falei também em outro vídeo, quem não viu, faz favor de voltar lá. Não lembro qual é o vídeo, mas se você não viu, veja todos. Já, né? Vai ser bom. Então, esse é o único propósito, né? E daí, quando a gente percebe isso, nós começamos a ver que nós temos uma substância crística dentro de nós. Nós começamos a perceber
e rompemos a barreira do ego dentro de nós. Tem até uma analogia que eu já ouvi muito, que é sobre a casca do ovo, né? E o pintinho lá dentro. Quando o pintinho começa a quebrar a casca para ele nascer, essa é a analogia do despertar da consciência, né? Quando o pintinho, né, a ave lá, começa a bicar a casca do ovo e a casca do ovo se abre e ele sai, né, da casca. Então essa é uma analogia, como se estivesse rompendo a barreira do ego, como se estivesse despertando, né, despertando para a sua consciência crística mesmo, que é essa nossa intenção, tá bom? Então, gente, aí a gente começa a perceber que, sim, nós não somos somente esses seres individualizados, nós somos um. Por que nós somos um? Porque nós somos canal direto com Deus, com o todo, Alá, Zambi, enfim, o nome, eu sempre falo isso, né? O nome que você aprendeu, o nome que você acredita ser, porque nomenclatura não importa para nós não falamos de religião em momento algum, nós falamos sim de espiritualidade, né? Então, o todo, essa essência divina, nós somos esse canal, nós somos essa consciência crística, isso a gente tem que saber, tá bom? Se você não percebeu isso ainda, por favor, nós somos mente, corpo e espírito. Então, já que nós percebemos que nós somos extensão da fonte divina criadora, né, do todo, a gente começa a diminuir o ego e fazer o quê? Crescer em nós o espírito. Gente, diz na Bíblia, olha que interessante, metaforicamente, né, claro, diz na Bíblia sobre a morte do ego e a manifestação de Deus em nós. Porque nós estamos aqui para ser pessoas melhores. Eu não vou lembrar agora qual é o versículo, enfim, não sei, mas quem já foi da religião, assim, já vai saber que tem lá um versículo, não só um, mas em mais momentos na Bíblia fala que eu desapareça e que o Espírito Santo de Deus em mim cresça, ou que o Espírito de Deus cresça através de mim. Comenta aí quem já leu ou quem já ouviu esse versículo lá na Bíblia. Isso é lindo, né? Lindo demais, porque daí você começa a perceber, nossa, gente, você começa a entender realmente, você começa a perceber o que está escrito na Bíblia, a manifestação do que a gente vive hoje em dia. É muito interessante, né? Eu, pelo menos, eu amo tudo isso, né? Espero que vocês, se vocês estão vendo esse vídeo, acho que vocês também gostam desses temas, desses assuntos. Mas é muito interessante, né? A gente tá falando aqui sobre romper a barreira do ego, sobre diminuir o ego, tentar ouvir mais a voz da intuição do que a voz do ego. E tá tudo aí, tá tudo escancarado na nossa cara a vida toda, né? Mas nós só começamos a ter mais entendimento depois de algum tempo, né? A gente começa a dar significado àquilo que a gente já sabe, que a gente já ouviu em algum momento da nossa vida. Mas ok, eu já falei para vocês que eu falo muito, vamos para os exemplos, que foi para isso que eu fiz esse vídeo, tá bom, gente? Vamos lá, então. O primeiro exemplo que eu quero falar para vocês... antes de falar dos exemplos, para quem perguntou sobre a gatinha da Laura, que eu falei lá no outro vídeo, ela apareceu, tá, gente? Então, eu só, como a voz da alma, ela sempre tá certa? Então, vamos lá. O primeiro exemplo, o que já aconteceu comigo, gente, todos esses 3 exemplos que eu vou dar foram comigo, tá? Aconteceu mesmo, só que, isso que eu quero que vocês entendam, na época que aconteceu, eu não tinha essa noção. Eu não olhava por esse viés, entendeu? Eu não tinha essa... agora eu ouvi a voz da minha intuição. Agora eu vi... Não foi bem assim. Eu só tô tendo esse entendimento agora. Por isso que eu tô passando para vocês. Então, foi assim. Teve uma certa vez, uns anos atrás, que eu fui convidada no meu trabalho para assumir um cargo de chefia. Aí, pense. Na hora, o meu coração disse, presta atenção, a minha intuição, né? Eu lembro claramente que eu tive essa sensação. Alessandra, não é o momento, você tá com foco em outras coisas, nos estudos, né? Expansão de consciência, espiritualidade, não é o foco. Enfim, eu senti isso na hora. Só que ao mesmo tempo, já em seguida, minha cabeça já começou a racionalizar, né? O ego, o quê? Ele pensa só nele, ele pensa, né, na individualização e tal, na concorrência.
Aí eu pensei assim, claramente, sabe, na minha cabeça, já em seguida. Claro que você tem que aceitar. Nossa, isso vai provar o seu valor. Nossa, você vai ter mais respeito dos seus colegas de trabalho, não sei o que, você vai poder mostrar que você sabe. Enfim, resumindo, eu aceitei o cargo, durou alguns meses, eu estava assim esgotada, não aguentava mais, não era o momento, eu tinha parado de estudar o que o meu coração fazia bem para mim, que era o que eu queria estudar, a minha transição de carreira, que eu queria, né, trabalhar sim com a psicoterapia. Então, para mim foi um caos. Então, resumindo, né, eu tive um momento ali, aquela sensação, não é o momento, não aceita, você ainda não é o momento, pensa melhor e tal. Mas, beleza do ego lá, claro que você tem que aceitar. Imagina, o que vão dizer agora sim, Alessandra? Nossa, e tal, vai provar para todo mundo que... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aí, você começa a perceber, olha, se eu não tivesse aceitado, se eu tivesse ouvido a minha voz, a primeira sensação que eu tive, que eu senti aqui dentro do meu coração, eu não teria aceitado e estaria tudo bem. Mas não, eu tive que ir lá, tive que quebrar a cara, tive que ver que não era legal, que não foi isso, enfim, tá? Não tô falando pra vocês que quando vocês receberem sei lá, uma promoção, vocês, não vão aceitar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. É o momento de cada pessoa, enfim, tá bom? Outro exemplo, o segundo exemplo que eu quero dar pra vocês. Outro dia, a gente tava aqui na minha casa, tava numa festa, não lembro o que era, churrasco, não sei o que era, de família. E a gente tava aqui, todo mundo e tal. Aí, a minha irmã me criticou por algo que eu falei ou que eu fiz, não sei. Não lembro exatamente qual foi a conversa e ela me criticou. Aí, primeiro momento, a minha sensação, o que eu senti aqui no meu coração foi assim, ok, vou refletir sobre isso, né, para saber se ela tá certa ou se ela não tá certa. Pronto, morreu o assunto. Só que já em seguida, olha a voz do ego. Quem que ela pensa que é? Ela tá pensando o quê? Pra me criticar? Ela pensa que é melhor que eu? Vou mostrar pra ela. E daí começou, né? Aí eu peguei e fui falar e não sei o quê, né. Enfim, só pra vocês entenderem. Eu gastei energia com uma coisa que não precisava. A minha irmã também gastou energia com uma coisa que não precisava. Se eu tivesse ficado quieta, se tivesse tá tudo bem, ok. Vocês entendem? Então, assim, o ego, ele quer mostrar que ele é melhor, que ele é não sei o quê, entende? Então, esse exemplo é muito bom de vocês entenderem, de vocês começarem a perceber. Quando você sentir a primeira voz ali no seu coração, é aquela sensação de calma, de paz, de tranquilidade, aceita, vai por esse lado que é o caminho certo. Agora, quando você começa, porque não, porque isso, porque assim, porque assado, dá caca, gente, tá bom? Por que eu falo? O ego tem aquela concorrência, aquele julgamento, repressor, entenderam? Então, mais um exemplo que aconteceu comigo, que no momento eu não tive a sabedoria mesmo de ver o que eu tinha que fazer naquele momento. Hoje eu consigo perceber, então por isso que eu falo, quando a gente começa a observar os nossos atos, observar o que a gente faz, como a gente reage diante as coisas, a gente começa a viver melhor, a gente começa a ter uma vida de paz, sabe, de tranquilidade. Isso é maravilhoso, isso é perfeito, as coisas sempre dão certo para você, tá? E o último exemplo, para não ficar muito grande esse vídeo, eu sempre prometo, né, mas não adianta. Vou tentar me controlar na próxima. Não vou. É bom falar mesmo, vamos falar o que tem que ser falado. Eu sempre, antes de começar os vídeos, eu sempre faço uma meditaçãozinha e peço, né? Falo, eu quero falar só o que eu preciso falar. O que eu falar é o que as pessoas precisam ouvir. Então, vamos lá, vamos que vamos. E o outro exemplo, esse aí, eu não sei se é o pior, mas é o que me deixou, assim, mais pensativa sobre. Porque foi assim, teve um dia que a Laura ia pra escola, eu acho que à noite eu falei pra ela, filha, vai bem agasalhada amanhã, porque baixou muito a temperatura e tal. Ela, mãe, eu não sinto frio. Aí de manhã, levantei e falei, filha, põe mais blusa dela. Mãe, não tô com frio, não sei o que, né? E foi pra escola.
Aí o que aconteceu? Ficou resfriada. Chegou em casa, não no mesmo dia, mas daí no outro dia começou a tossir, ficou resfriada, ficou, enfim. Aí sabe o que eu pensava? Olha a voz do ego, gente, vê se pode. Meu ego bem assim, gritando aqui dentro, viu? Eu falei pra pôr blusa, tá vendo? Não colocou blusa, não me ouviu? Aí aconteceu, ó, tá vendo? Tá gripada, tá resfriada. Tá... Então essa é a voz do ego, sabe? Ele quer, mesmo que ele não fale, mas ele quer provar que ele estava certo. Então isso é muito... Se eu tivesse ouvido depois, ela já ficou resfriada mesmo, não tinha mais o que fazer. O que eu poderia ter feito? Acolhido, né? Claro que eu acolhi também, mas eu fiquei lá, minha voz gritando, meu ego gritando. Tá vendo? Por que não obedeceu? Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Vocês estão vendo, gente? Então, assim, são exemplos práticos que acontecem todos os dias na nossa vida. No trânsito, você começa a perceber, no seu trabalho, em casa, em vários momentos do seu dia, a gente tem as duas vozes gritando na nossa cabeça. E qual é o intuito desses vídeos, o intuito dessas nossas conversas? Que a gente consiga diferenciar, consiga perceber. Quando você começa a observar os teus pensamentos, as suas atitudes, a gente vive de uma forma mais fácil, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês esses exemplos e vamos começar mesmo a perceber quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui. Um beijo e até uma próxima!